Rodrigo Orengo, que fala conosco direto de Brasília, trazendo atualizações sobre as costuras para as eleições na presidência, tanto da Câmara quanto no Senado. Oi, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Ellen, bom dia a todos. E está avançando aqui a negociação no Senado. A gente falava muito de Câmara, mas é claro que os senadores não pararam e é só o que discutem agora. E o PSD do Gilberto Kassab, que é a segunda maior bancada aqui do Senado Federal, anunciou o apoio ao Rodrigo Pacheco, o líder do DEM, apoiado por Davi Alcolumbre, né? Tem ali uma simpatia do governo e é o candidato que está realmente crescendo aí na campanha para o Senado Federal, até porque não tem ali ainda um antagonista. O MDB, que é o maior partido, a maior bancada, não anunciou ainda quem vai ser o candidato. Tem 4 nomes aí que estão brigando pela essa indicação. É interessante, Ellen, que a gente vê como foi costurado esse apoio. Teve um encontro ontem com Alexandre Calil, prefeito de BH, de Belo Horizonte, com Gilberto Kassab, também com o senador Otto Alencar, líder do partido aqui no Senado, ainda Antônio Anastasia, né, Carlos Viana, então vários políticos, inclusive lá de Minas Gerais, avaliando o que fazer daqui para frente. E o Rodrigo Pacheco é um nome que é sempre citado lá para concorrer em próximas eleições em Minas Gerais, né? Então conseguiram fazer um acerto político até visando as próximas eleições. É interessante notar como isso tem a ver e tem influência na eleição à presidência da Câmara e do Senado, esses arranjos locais. E nesse jogo também tem, por exemplo, indicação de parlamentares do PSD para a Comissão de Constituição e Justiça, que sempre é a mais disputada aqui no Senado Federal, Comissão de Assuntos Econômicos, a própria primeira secretaria da mesa diretora. Então, isso mesmo que acaba influenciando e tem papel decisivo nesses apoios partidários, né? Quando a gente fala assim, olha, os candidatos estão dizendo que vão apostar na reforma tributária, na reforma administrativa, no fundo, é uma briga por poder. Eu até estava conversando com o líder do PSD, o Otto Alencar, sobre isso, e ele é muito claro dizer, olha, a gente não negocia isso vai ficar para depois, composição de mesa diretora, agora a gente tem que avaliar as questões programáticas, né? Agora, no fundo, a gente sabe que os parlamentares estão disputando ali esses espaços de poder, e é isso que movimenta o Congresso Nacional. Bom lembrar também, Ellen, que tem uma discussão importante agora na Câmara para saber como vai ser a votação na Câmara dos Deputados. Sempre foi uma votação presencial, mas são 513 parlamentares, muitos aí no grupo de risco, que desde o início da pandemia não apareceram mais aqui em Brasília, estão fazendo só aquelas sessões virtuais. Então, o que estão discutindo é a possibilidade de fazer também votação virtual, se não todos os parlamentares, pelo menos uma votação híbrida. Parte em casa e outra parte aqui, quem realmente não tem menor risco, né, poderia vir aqui presencialmente. O candidato Arthur Lira, do PP, até o presidente do partido, que é o Ciro Nogueira, já estão contestando isso, mudança de regras de jogo em período pré-eleitoral. Mas essa é uma definição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também ali da mesa diretora. Então a gente vai ouvir muito falar ainda dessas regras eleitorais que movimentam o Congresso. No fundo, eles estão brigando aqui por poder interno, tanto na Câmara quanto no Senado. Como sempre, né? Orengo, agora como dizem também, né? Na política não tem vácuo. Quando algo surge, vem alguém já cola. Você está falando do Rodrigo Maia tentando aumentar o tamanho político dele, né? Força, enfim. E aí ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração que está repercutindo, é claro, é capa de diversos jornais hoje no Brasil. E o Rodrigo Maia aproveitou para dar uma alfinetada no presidente da República também, né? E virou uma prática. Sempre quando tem uma manifestação que levanta questionamentos aí do presidente Jair Bolsonaro, a primeira resposta que a gente tem aqui em Brasília é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele virou uma espécie de antagonista do presidente aí, nessas discussões públicas, e até um debate público, né? E está se colocando em contraposição ainda mais ao presidente, agora nessa eleição à presidência da Câmara. Por quê? Porque no entorno de Rodrigo Maia agora está a oposição. E isso está claramente, agora oficializado, né? Tem lá o Partido dos Trabalhadores, o PDT, o PSB, né, estão brigando ainda para conseguir os apoios do PSOL. O PSOL tem uma bancada de 10 deputados, não definiu ainda, tem que definir se vai apoiar ou não Baleia Rossi, já tem um indicativo que isso pode acontecer. Então o Rodrigo Maia, nesses últimos dias, semanas e meses, tem se aproximado aí de partidos de oposição e está fazendo publicamente um debate com o presidente. Isso não é novo, mas a gente sempre viu essa contraposição, e por isso que a gente vê o governo federal e até o presidente, né, estão
tentando influenciar as eleições à presidência da Câmara. Isso também não é novidade. A gente, apesar de dizerem publicamente que, olha, a gente respeita a independência dos poderes, não interferimos, mas sempre quando tem eleição à presidência da Câmara ou do Senado, tem interferência da presidência da República. Os presidentes sempre querem aliados, tanto na Câmara quanto no Senado, porque isso mexe com as regras do jogo, né? Isso tem influência direta em pautas prioritárias do governo. Então, muitas negociações e divergências aí até início de fevereiro, quando finalmente a gente vai ter essas eleições. Ellen, Rodrigo Orengo, nosso ouvinte de Brasília, né? A Ellen falou, Orengo, costuras e tudo mais, bora costurar, Rodrigo Orengo. Chegou a mensagem da nossa ouvinte, Eris Paula, que acompanha a programação aí direto de Brasília. Diz que é uma velha conhecida, sua ouvinte de todos os dias. Todo dia com a gente. Do aqui, Rodrigo Orengo, ouvinte. e tá sentada à máquina de costura ali. Olha também, aí, ela beleza, fazendo as que costuras maravilha. dela. Orengo, só uma dúvida aqui nessa costura do Senado. O Rodrigo Pacheco é o primeiro mandato dele como senador, né? Embora já fosse antes na Câmara um velho conhecido. Ele, pelo que eu li dos bastidores aí, toda a costura é porque ele tem um bom trânsito com o executivo. Ele estaria mais para um apoio a quem aí? Sabe que realmente ele está buscando apoio do governo federal. Teve recentemente com o presidente da República, ao lado do presidente Davi Alcolumbre. É um nome de Davi Alcolumbre aqui nessa eleição. Agora tem um problema, que essa disputa aí pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro, ela é grande. Dentro do MDB, que seria ali o candidato rival de Rodrigo Pacheco, temos dois líderes do governo, né? O líder Fernando Bezerra Coelho e Eduardo Gomes, que são citados também como candidatos, né? Então, esses dois campos estão disputando um apoio aí do governo federal. Agora, é sempre bom lembrar, esse apoio, ele acontece, mas é bom separar as coisas. A gente já viu o que aconteceu no passado, em eleições aqui na presidência da Câmara, do Senado, quando governos federais ou chefes do Poder Executivo foram muito afoitos aí nessa disputa, né? Só para lembrar, um caso que a gente sempre lembra aqui, que era aquela disputa de Luiz Eduardo Greenhalgh com Virgílio Guimarães, né? Na época, o partido do presidente da República, o Partido dos Trabalhadores, era a maior bancada, teve muita interferência do Palácio do Planalto e acabou surgindo um Severino Cavalcante, né? Então é sempre bom ter cautela aí nesses apoios do governo para as eleições aqui no Congresso. Certo, então, Rodrigo Orengo, que volta a qualquer momento com informações de Brasília pra gente. Obrigado, um beijo, Rodrigo. Valeu, até mais.